Buracos, árvores e muito lixo. Essa é a realidade das calçadas na maioria das cidades do Brasil. E o direito de ir e vir fica restrito para muita gente, principalmente para deficientes e mães com carrinhos de bebê. É o que você vai ver agora no Giro Especial de sábado. Carlos mora a 20 metros do ponto de ônibus, mas percorre 80 só para chegar nele. Cadeirante há 4 anos, a falta de acessibilidade nas calçadas torna o trajeto dele um desafio perigoso. O jeito é ir pela rua e na contramão. Não tem uma rampa de acesso na esquina que deixaria de eu fazer esse percurso aí. Como se não bastasse, a calçada do ponto ainda está em péssimas condições. Se não fosse a cadeira de rodas motorizada, seria impossível chegar aqui. É complicado. Eu ainda, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter a cadeira motorizada. Mas essa não é a realidade da maioria dos cadeirantes. Em Bauru, pelo menos 1/3 das calçadas tem algum tipo de problema. Essa aqui, por exemplo, nesse trecho, está completamente destruída. A gente observa, inclusive, as placas de concreto que estão soltas e essa situação muito possivelmente foi provocada por conta das raízes das árvores que estão à mostra. 2 meses após a validade da nova lei, a Prefeitura já notificou 540 proprietários de imóveis para que eles façam as mudanças necessárias nas calçadas. Algumas até parecem armadilhas. Do nada surge um buraco. Em outras, o problema são as rampas. Aqui a calçada começa, mas não continua. Impossível caminhar em meio a tanto lixo. Quem não se adequar às regras em até 60 dias depois da notificação vai ser multado. Por exemplo, um imóvel com 10 metros de testado, ele vai pagar em torno de R$ 1.500 de multa. O que o Carlos mais quer é ver a lei funcionando de verdade. Vai ser bom para ele e para todo mundo. Quando a pessoa com deficiência, o cadeirante ou a pessoa com mobilidade reduzida, ela é atendida, todos os demais são. Revoltado com a situação, um morador registrou os flagrantes. Pelo local também passam estudantes a caminho de um colégio da região. São vários adolescentes. Eles fazem fila para passar pela calçada cercada de mato. Em alguns pontos, os alunos precisam desviar pela rua, bem perto dos carros. É o único acesso a pé para uma escola e uma creche municipais. A Regina também precisa encarar essa caminhada para chegar em casa. É isso aí, é matagal e bicho. A calçada é estreita e cercada de mato, então fica difícil transitar. E o movimento de carros aqui é grande. Esse trecho é aquele que a gente viu os estudantes passando no vídeo. E realmente não dá para encarar não, tem que olhar aqui e desviar pela rua. O detalhe é que as pistas são muito estreitas e os veículos passam em alta velocidade. A comunidade pede a atenção da prefeitura para cuidar do local. Pelo menos a capina, né, melhorar um pouquinho aqui para nós, aqui, porque tá complicado. As calçadas impróprias tanto para pedestres sem dificuldades de locomoção, quanto para os deficientes físicos. E mesmo com a ajuda de um assistente pessoal, a situação é complicada. Precisaria ter uma superfície plana, né? Minimamente segura para transitar. E isso a gente realmente não encontra em São Luís. Muitos pontos de São Luís apresentam irregularidades que atrapalham o deslocamento. As calçadas são bens públicos municipais e, segundo o Sindicato dos Engenheiros, a responsabilidade por construir e realizar a manutenção delas é do poder público. Porém, em muitos pontos da capital maranhense, o que se vê é a necessidade de reconstrução das calçadas e também de uma adaptação para que as pessoas com deficiência possam utilizá-las. Então, o que a gente entende é que tem que haver recursos disponíveis para que isso seja uma prioridade, né, do poder público de maneira geral. Os coqueiros impedem a passagem de cadeirantes. A calçada ficou ainda mais estreita. E não adianta fazer força. Quem usa cadeira de rodas não consegue seguir adiante. Também no centro da cidade, quando você vai locomover, os lojistas acabam, não sei porquê, colocando móveis ou outros tipos de objetos no passeio que também dificulta a nossa acessibilidade. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem quase 7% de pessoas com algum tipo de deficiência. A metade tem problemas de locomoção. A Prefeitura de Uberlândia diz que o município já venceu praticamente todas as barreiras em relação à acessibilidade e mobilidade urbana, mas que ainda tem muita gente que resiste em cumprir o que é determinado pela lei em relação ao plantio e manutenção de árvores em calçadas.
A fiscalização é feita pela Secretaria de Meio Ambiente. A gente manda um técnico até o lugar, confirmar aquela reclamação, a venda da veracidade do fato. A gente orienta aquele munícipe, dono daquele imóvel, a encaminhar uma solicitação para a Secretaria de Meio Ambiente para que possa ser feita a substituição daquele arbóreo. A Associação de Paraplégicos de Uberlândia recebe todos os dias reclamações sobre a mobilidade. Ele tem que andar na rua. O que acontece? É perigoso de acontecer um acidente e a situação ficar pior. A rotina de David não é nada fácil. O cadeirante de 27 anos precisa ter força nos braços e muito equilíbrio para driblar os obstáculos que encontra pelo caminho, ou melhor, nas calçadas. Tudo poderia ser resolvido com uma coisa simples, nivelar as calçadas. Em Belém tem calçada com desnível, quebrada e até mesmo com a obra inacabada. Esta dona de casa com problemas na visão precisa de atenção redobrada. Fica muito difícil a gente andar com medo de cair. Agora, pensa nas pessoas idosas, né? Dona Edith, de 63 anos, acabou machucando o joelho. Passei 15 dias com meu joelho inchado, ficou muito feio. Existem outros obstáculos que dificultam caminhar na capital paraense. Nesta rua, alguém podou a árvore e decidiu jogar os galhos sobre a calçada. Aqui, neste outro ponto, encontramos lixo doméstico e restos de material de construção despejados em local inapropriado. Tudo errado. Mas ele acha que eles são certos, porque a gente fala, reclama e não adianta. No ano passado, a Secretaria de Urbanismo recebeu cerca de 440 denúncias sobre calçadas irregulares. Ao todo, foram 686 notificações. 8 quilômetros de calçadas adequadas aos padrões de acessibilidade foram instalados na cidade. Mas os números ainda não são suficientes para atender a população. Estou achando muito pouco.